Existe uma ideia muito comum no meio empresarial. Se eu não fiz nada errado, basta explicar e tudo se resolve. Na prática, é exatamente neste momento que muitos casos começam a se complicar. Isto porque a investigação criminal não é um espaço para explicação livre ou informal. É um ambiente técnico com regras próprias e com efeitos que se acumulam desde o primeiro ato. E é justamente por isso que o início importa mais do que parece. Ao final deste vídeo, espero que você entenda que tipo de decisão surge quando uma investigação atinge um empresário ou um gestor, e especialmente nessa fase em que tudo ainda parece somente questão administrativa. E principalmente, quais os fatores realmente influenciam o resultado. O estágio do caso, a forma como a prova é produzida, as medidas que podem ser adotadas e os riscos paralelos que vão além do processo penal. Para entender isso com precisão, primeiro é importante olhar para a realidade prática. No direito penal econômico, a maioria das pessoas só procura orientação quando a investigação já começou. E isso gera um problema. O caso já está em movimento, mas a leitura ainda é muito intuitiva. É comum pensar que aquilo é só uma questão administrativa, que basta prestar esclarecimentos ou que colaborar resolve mais rápido. O problema é que a investigação criminal não funciona como um procedimento comum. Quando as decisões são tomadas de forma automática, sem leitura técnica, o risco aumenta. Falar cedo demais pode consolidar uma versão de difícil retratação. Entregar documentos sem critério pode ampliar o alcance da apuração. E perder o timing de uma estratégia pode fechar caminhos que depois não se reabrem. Além disso, o impacto raramente é apenas jurídico. Existe risco reputacional, impacto em contratos, bloqueios de bens e exposição perante a órgãos reguladores. Tudo isso antes mesmo de existir uma acusação formal. Com esse contexto em mente, fica mais claro por que o início da investigação precisa ser tratado com outro nível de cuidado. E aqui entra o primeiro ponto. A investigação é uma fase pré-processual, mas isso não significa ausência de consequência. Na prática, é o momento em que a prova começa a se formalizar e a narrativa começa a se consolidar. A lei garante direitos importantes, como o direito ao silêncio e a não autoincriminação. Mas esses direitos não são apenas defensivos, eles também são estratégicos. O que costuma ser mal interpretado é a ideia de que colaborar sempre ajuda. Nem toda colaboração é útil e nem todo silêncio é prejudicial. Por isso, antes de qualquer manifestação, é essencial entender três coisas. Qual é o objeto real da investigação, qual é o estágio das provas e qual é o risco de ampliação do caso. Sem essa leitura, a chance de errar, o time é muito alto. E é exatamente aqui que começam a surgir riscos mais relevantes. Eles não aparecem, na maioria das vezes, em grandes decisões. Eles aparecem em pequenas escolhas feitas sem estratégia, sem estrutura e sem técnica. Prestar depoimento sem conhecer o conjunto probatório, por exemplo. Entregar documentos de forma desorganizada. Tentar alinhar versões internamente sem critério técnico, ou até tentar resolver diretamente com as autoridades. Essas atitudes parecem razoáveis, mas podem gerar contradições, abrir novas linhas de investigação e fragilizar a posição de quem está sendo investigado. Quando isso acontece, o caso deixa de ser conduzido e passa a ser reagido. Por isso, toda decisão inicial precisa passar por um filtro simples. Isso reduz o risco ou amplia o risco. Se essa resposta não estiver clara, a decisão ainda não está madura. E quando a gente leva essa análise para o ambiente empresarial, a complexidade aumenta. Isto porque a investigação raramente atinge uma única pessoa. Ela envolve a empresa, sócios, diretores, colaboradores e muitas vezes terceirizados. Além disso, há uma sobreposição de esferas: penal, administrativa, tributária, ambiental ou até mesmo regulatória. E a prova, na maior parte dos casos, é documental. Contratos, e-mails, relatórios, registros contábeis e etc.
Isso significa que uma decisão individual pode gerar impacto em toda a estrutura da empresa, inclusive em termos de reputação, continuidade de negócio e a relação com parceiros. Por isso, a análise não pode ser feita de forma isolada. É preciso olhar o caso em camadas: individual, pessoal, empresarial e institucional. E entender que nem sempre todos os interesses caminham na mesma direção. Com essa complexidade posta, o próximo passo não é agir rápido, é ler o cenário com precisão. O início da investigação não é o momento de resolver, é o momento de entender. Isso envolve mapear os riscos reais, preservar documentos e fluxos internos, evitar exposição desnecessária e avaliar caminhos possíveis no tempo adequado. Nem toda estratégia passa por confronto, nem toda estratégia passa por colaboração imediata. O ponto central é não fechar caminho antes da hora. Decisões precipitadas costumam ter um efeito silencioso. Elas reduzem as opções futuras. E dentro desse contexto existe um erro que se repete com frequência e que costuma gerar impacto relevante: a tentativa de organizar a casa depois que a investigação começa. Ajustar documentos, reconstituir registros, alinhar comunicações internas, isso tudo sem um critério técnico e prévio. A intenção muitas vezes é esclarecer, mas os efeitos podem ser o oposto, porque esse tipo de movimentação pode ser interpretado como uma interferência na prova, mesmo quando não há intenção. Isso normalmente acontece por dois fatores: a urgência de controle e a pressão interna dentro da empresa. Por isso, alguns sinais merecem atenção. Decisões tomadas sem análise jurídica prévia, comunicação descoordenada entre setores e a produção de documentos fora do fluxo habitual da empresa. Esses são pontos sensíveis. E se não forem bem conduzidos, podem complicar o caso de forma desnecessária. No final, a ideia central é muito simples, mas exige uma disciplina. A investigação não começa na denúncia. Ela começa no primeiro contato com o caso. E esse início define o espaço de decisão de tudo que vem depois. Por isso, alguns critérios são essenciais: compreender o estágio da investigação, evitar decisões automáticas, avaliar riscos que vão além do direito penal e, principalmente, preservar alternativas estratégicas. O que na prática significa resistir ao impulso de resolver rápido sem entender o cenário. No penal, a análise sempre vence o improviso. Nem sempre a resposta está na lei isoladamente, mas na forma de decidir. Informação correta reduz danos difíceis de administrar no futuro.